Bom, vamos começar então agora a rodar os melhores momentos da participação dos clubes brasileiros na primeira rodada da Copa do Mundo de Clubes. O Botafogo venceu. Esse jogo era inegociável, né? Dentro de um grupo que tem dois clubes europeus, entre eles o atual campeão da Liga dos Campeões da Europa, né? Então, não era para deixar ponto para o Seattle Sounders, que não se mostrou um time assim inocente, frágil, né? Ofereceu alguns desafios ao Botafogo. Na comparação, por exemplo, com o Inter Miami, que a gente viu os dois times da MLS, né, nesse primeiro fim de semana, coletivamente o Seattle é um time organizado, é um time de futebol de primeira divisão, de nível, e individualmente, se você pensar, né, não tem nem nada perto de Messi e Suárez que o Inter Miami tem. Faltou isso no momento de definição ao Seattle ontem. Era um time que criou boas chances, foi superior na maior parte do jogo. O Botafogo é difícil. Teve um momento do primeiro tempo ali que eu achei que o Seattle sentiu o primeiro gol do Botafogo. Mas fora isso, o time americano foi superior quase durante a partida inteira, mas teve muito problema de definição. Jogadores ali ou no último passe ou no próprio chute mesmo, e o Botafogo tem jogadores muito melhores. Não criou tantas chances assim, mas aproveitou as duas que teve com muitos méritos, porque é um time que tem potencial para isso, né? Tem bons zagueiros, cabeceadores. O Jair fez o primeiro gol na carreira, né? Jogador de 20 anos, fez o primeiro gol na carreira. E o Igor, a gente conhece muito bem, que está aí fazendo aí suas últimas partidas pelo Botafogo. É um atacante que, para a gente ficar de olho, a gente, né? O Ancelotti fica de olho para a seleção brasileira também. A gente, se o Ancelotti convocá-lo, a gente poder ver o Igor, porque é um atacante de muito potencial. Aliás, você falou no Igor, né? Um dos que estão de saída. Jair também. Sim. Os dois autores de gol ontem já estão negociados com o Nottingham Forest. E a Copa do Mundo traz essa curiosidade, né? Esses jogadores que estão aí são jogos de alto nível, eles precisam ser usados, né? Não é para começar já a preparar o segundo semestre com opções radicais. Tem muita última assim, dança, né? nessa Copa. O Di Maria no Benfica, por exemplo. O Modric no Real Madrid. Tem vários casos assim. Gerson no Flamengo, né? Tem vários jogadores negociados. Eles vão ser usados na Copa do Mundo porque são todos jogadores importantes. Estevão no Palmeiras, no Fluminense ninguém de saída, né? Por enquanto, não. Fechar aqui o grupo dos brasileiros. Mas aí tem o outro lado também. E os que estão chegando, já é para usar? Porque ontem o Renato Paiva foi criticado pelas substituições que fez no segundo tempo, né? E a gente vai chamar o Correia de Joaquim ou de Joaquim? Vamos... Por enquanto você decide, Barreto. Você é o apresentador desse programa. O Correia. Entrou muito mal ontem, né? Outra rotação. Acho que muito da queda do Botafogo no segundo tempo. Eu já achei que o Botafogo não fez um grande primeiro tempo, tá? Mas claramente piorou muito no segundo tempo. E passa... O Renato Paiva, eu acho que fez a substituição no nome, esse cara veio da Inter de Milão, pegava a seleção argentina direto, deixa eu colocá-lo logo aqui. E o Correia claramente não estava em condições. O Botafogo piorou, e piorou ainda mais quando ele botou o Igor Jesus na ponta, né? Entrosamento não vai ter, né? Não tem como, o cara acabou de chegar. Mas às vezes o cara chega, é jogador de alto nível, vai dar um jeito de se entender, né? O Paiva falou que ia dar minutos, que ia começar a dar minutos e tinha que ser, em alguma altura tinha que ser, né? Mas eu não sei se numa Copa do Mundo de clubes é o momento certo. E eu acho que agora este grupo fica, o jogo, este resultado e o resultado do Atlético de Madrid transforma o Botafogo Atlético de Madrid numa decisão, não é? Em teoria, logicamente. Né? E também o facto do Botafogo jogar com o Paris Saint-Germain, o próximo jogo é com o Paris Saint-Germain. Tentar perder por menos do que perdeu o Atlético de Madrid pode ser importante, né? E esperar que depois o Atlético de Madrid não ganhe por mais do que um golo ao Seattle Sounders. Mas enfim, são contas para se fazer no final. Esses números me lembram uma expressão em inglês que não tem um correspondente legal em português. Humbling, né? É um jogo que te faz, um dado... Uma lição de humildade. Uma lição de humildade, que faz, né? Para você calçar as sandálias da humildade. Segura a tua onda. Botafogo foi lá e fez o que a gente espera que os brasileiros façam nesse Mundial. Ganhou do não europeu do grupo. Né? Mas com menos posse de bola, com metade das finalizações, né? Tem várias coisas aí para se prestar atenção, né? Eu citei as diferenças entre o Seattle e o Inter Miami individuais e coletivas, e eu acho que a gente tem muito para falar do Botafogo, tanto individualmente quanto coletivamente no jogo de ontem. Individualmente, alguns jogadores muito importantes foram mal. Vou citar os dois jogadores do meio, o Gregor e o Marlon, que são fundamentais e são muito regulares. É difícil você ver o Gregor e o Marlon jogando mal juntos.
Não gostei do jogo deles ontem. O próprio Mastriani, que era um jogador de quem você espera muito menos, né? Foi uma opção que eu achei equivocada do Renato Paiva, ainda que, lembrando, esse time fez bons jogos assim recentes, aquele jogo contra o Fluminense que virou um pouco a chave, foi com o Igor Jesus e com o Mastriani no ataque, também eles tinham feito 3 jogos juntos como titulares, os outros 2 contra o Bahia, que o Botafogo perdeu, e contra o Ceará, que o Botafogo ganhou. Então não é uma coisa, ele tirou do nada essa escalação, mas eu imaginava um time com mais gente no meio. O Cuiabano não está 100%, mas o Cuiabano vinha muito bem. Eu achei que ele podia jogar, 60 minutos na dobra, e quando ele entrou na lateral ele também entrou mal, foi outro jogador que entrou mal. Individualmente, os reforços ainda em outra rotação, principalmente o Correia. O Arthur Cabral eu acho que ainda mostrou ali, se jogou em bola, voltou, mas o Correia entrou assim, como parecia que ele estava muito tempo sem jogar bola, e não foi boa a entrada dele, jogou tempo demais. E coletivamente tem uma questão que a gente vai ter que discutir muito até quinta-feira, que é como você vai preencher esse meio campo. Você não vai conseguir jogar com 2 centroavantes contra o PSG, de Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz. Você não vai conseguir fazer isso. E por outro lado... E aí, para esse jogo, Correia e Arthur Cabral, por mais que tenham entrado mal contra o Seattle, se você tiver um pouquinho mais de tempo para trabalhar, esses jogadores com experiência no futebol europeu, será que eles não acrescentam algo para o time, não? Eu acho que ele vai abolir, nesse jogo, o esquema com 2 centroavantes. E o Igor hoje está na frente do Arthur. Então o Arthur é banco. E o Correia, como entrou, se o Correia tivesse entrado bem, talvez essa fosse até a estratégia do Renato Paiva. Vou dar um tempo inteiro para o Correia aqui, e se ele for bem, ele vai ser titular contra o PSG. Para ver como ele está chegando. Pelo que ele jogou ontem, né? É muito difícil. E aí, esse esquema, o que ainda faz? Você coloca o Savarino do lado, e não tem funcionado o Savarino do lado. O Savarino rende centralizado, claro, com muita liberdade, como ele jogou no ano passado, que ele foi... O Luiz Henrique foi o melhor jogador, já falei essa frase algumas vezes aqui, mas o Savarino foi o mais regular do Botafogo. Era muito raro no ano passado você ver um jogo ruim do Savarino. E ele reforça essa lista de jogadores que foram mal ontem. O Savarino fez um jogo muito fraco ontem, muito abaixo do que ele pode render. Ainda não é uma temporada legal do Savarino, não. Mas né? Os melhores momentos, que não foram muitos, foram no meio. Por comparação com o do ano passado. Pois é. E aí, coletivamente, você vai ter que pensar, mesmo você tem vários desafios contra o PSG. O primeiro é o meio-campo, para mim, é um meio-campo fortíssimo do PSG, os 2 portugueses que o João conhece bem, com o Fabián Ruiz. E nas pontas, eu achei que o Arthur ajudou muito pouco o Vitinho, e o Savarino também ajuda pouco quando ele está aberto. Eu fiquei imaginando o Kvaratskhelia contra o Vitinho. Ontem, o lado esquerdo do Seattle deu muito trabalho para o Botafogo ontem, para o lado direito da defesa do Botafogo. Então, são algumas questões para serem trabalhadas aí, tanto individuais quanto coletivas, que o Botafogo cumpriu a obrigação dele, está tudo certo, tinha um nervosismo que é natural. Na coletiva da véspera, o Renato Paiva até falou, cara, se não tivesse nervosismo, alguma coisa estava errada. Se não tiver ansiedade, você tem que aceitar a ansiedade. Ele fala isso na coletiva da véspera. Claro, vai descontar tudo isso, até porque agora a obrigação não é do Botafogo, né? Nem contra o PSG, nem contra o Atlético, e ontem o pressionado era o Botafogo, mas tem algumas questões para serem trabalhadas aí. Uma coisa que ficou importante na configuração do grupo é o saldo, né? O Atlético está precisando correr atrás de saldo agora para não dar ao Botafogo a vantagem de um empate. É lógico, o Botafogo vai enfrentar o PSG, que é super poderoso, e vai ter que... Vai ter que segurar esse adversário da melhor maneira, né? Não estou querendo aqui tirar as chances do Botafogo de empatar ou de vencer uma partida contra o PSG. Futebol, as coisas acontecem em cada jogo, né? Se conta uma história diferente. Mas hoje a gente vê o PSG como o favorito do grupo, né? Se no confronto entre europeus ele já deu 4-0, né? Não, tudo se encaminha para na última rodada o Botafogo e Atlético de Madrid decidir, né? Pois é, e aí a questão do saldo fica importante, de um lado e de outro, quer dizer... o Botafogo não pode se expor ao PSG, né? Até porque, em termos de classificação, ganhar o jogo contra o PSG não é absolutamente fundamental, né? Em termos de moral, de prestígio, tudo isso, né? Ganhar do PSG seria uma coisa maravilhosa para a torcida do Botafogo. Mas a gente fica pensando na correlação de forças, né? E o meio-campo realmente é importante. Por falar em meio-campo, o Luciano citou um jogador que a gente não tem tratado como um dos que vão sair, que é o Gregory. Só que o Arthur Jorge ainda está no Brasil? Não, saiu, foi embora. Foi embora há pouco, né? Teve uma passagem por aqui, concedeu aí, deu aí algumas entrevistas. Esse termo conceder é formal demais para a gente usar para treinador de futebol. Mas enfim, ele deu entrevistas e foi para nós aqui. Para o nosso quadro, abre aspas, que ele diz que tem interesse num jogador do Botafogo, mas que nos diz que
Não é difícil ligar os pontinhos, né, gente? Ele gosta muito do Gregory. Esse ponto do saldo é quinta-feira, cara. O que importa é a rodada de quinta a segunda rodada desse grupo é na quinta-feira. O que importa é o saldo. O Atlético joga antes contra o Seattle. É 7 horas da noite, Seattle contra o Atlético. PSG e Botafogo às 10 da noite. Cara, se, por exemplo, o Atlético só fizer um gol de diferença no Seattle, como foi o caso, 3-0 para o PSG é bom resultado. Botafogo. O Botafogo vai ter que pensar nisso. Claro, você não vai entrar para perder de 3. Eu acho até que o Atlético pode ganhar de mais de 1 de diferença do Seattle. Mas Botafogo e PSG, a gente tem que pensar que é um jogo de saldo. Se o Botafogo empatar contra o PSG, é uma façanha. Se o Botafogo vencer, olha, seria a maior vitória de um brasileiro contra o europeu nesse século. Talvez o Inter e o Barcelona, mas é maior do que São Paulo e Liverpool, maior do que Corinthians e Chelsea pelo PSG atual. Né? Sem tirar nenhum mérito de São Paulo, de Corinthians, do título mundial que eles conseguiram nesse século. E o Barcelona já tinha começado a cair naquela temporada seguinte, quando perdeu para o Inter também, mas era um time que na temporada anterior tinha sido um absurdo. A forma como o PSG está jogando não é para o Botafogo pensar em pontuar. É para o Botafogo pensar em fazer saldo, em perder pouco saldo, né? Perder pouco saldo para ter a vantagem do empate contra o Atlético de Madrid na última rodada, como o João comentou. Se configurar o que se espera desse grupo, que o PSG seja o bicho-papão, o líder isolado, e o Seattle Sounders perder para todo mundo, né? O que importa para Botafogo e Atlético de Madrid é quem chega com a vantagem do empate para o último jogo, né? Claro que na segunda rodada, sei lá, pode apresentar as suas surpresas, mas, né, se configurar o que a gente está imaginando. Não acredito que o Botafogo saia goleado do jogo com o Paris Saint-Germain, até porque o Paris Saint-Germain Atlético de Madrid serviu de aviso, né, para o Renato Paiva, como você falou. Tem muita gente saindo goleada aí pelo PSG. É verdade. Quase todo mundo, né? Mas eu acredito que o jogo acaba por alertar um pouco o Renato Paiva para não entrar em aventuras e para povoar mais o meio campo, como você falou, e jogar nem que seja com 3 centrais, enfim, com 3 zagueiros, peço perdão, porque realmente não pode se dar ao luxo de perder por muitos, né? E eu acredito que não perde por muitos, não. Acredito também que o jogo do Paris Saint-Germain Atlético de Madrid, o resultado ficou muito, muito enfático só no finzinho, né? Porque o jogo até que foi mais ou menos equilibrado. E se o golo do Julián Álvares tivesse valido, não valeu porque houve uma falta no início da jogada, tinha feito ali um 2-1, que quem sabe até poderia mudar o jogo, porque se há time que é aguerrido é o Atlético de Madrid. De repente o Simeone ainda puxava todo mundo para frente e até podia ter havido um empate. Ou seja, é evidente que o Paris Saint-Germain é o grande favorito deste grupo, que ganhou bem do Atlético de Madrid, que é talvez a melhor equipa do mundo nesse momento. Mas, assim, no futebol não sei se não é garantido que o Botafogo até possa perder, nem sequer... Quem sabe, pode arrumar um empate até se o PSG chegar lá meio que salto alto. Não tem o fator calor, o jogo vai ser à noite, vai ter o fator calor Botafogo Atlético, esse tem, mas Botafogo e PSG, o Botafogo não vai contar. E eu acho que o segundo tempo do PSG ontem, num ritmo menor, passa por isso também, pelo calor. Na quinta-feira não tem. O jogo é 6 horas de Los Angeles, 10 horas da noite no horário de Brasília. E na nossa memória coletiva tem um trauma recente aí de não povoar o meio-campo contra quem sabe ocupá-lo, que foi o Brasil e a Argentina pelas eliminatórias, né? Dorival Júnior, que era o treinador na época, optou por manter, né, a formação da seleção brasileira. É claro que o Botafogo, cada um no seu universo, seleção é uma coisa, clube é outra, mas o Botafogo tem esse modelo que é quase um 4-2-4, já mais trabalhado. Né? Já a seleção brasileira ainda vinha naquele processo conturbado de mudar de treinador, de mudar de escalação, estava desfalcada para aquele jogo. Mas, enfim, nós tínhamos ali um time, uma equipe que decidiu manter o seu esquema com 2 volantes e 4 caras lá na frente, contra quem sabe trabalhar a bola no meio campo, e deu muito ruim. Fala pessoal, passando para lembrar vocês de deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Para ajudar o canal aqui e também para receber avisos sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. Aqui em cima Live Pix, né? Ali em cima o Pix do canal. Se quiser participar do sorteio, de agradecimento a vocês que ajudaram o canal a não deixar de existir, o principal, né? Doando Pix aí para gente pagar a multa e recuperar o canal. Vocês que não participaram, não doaram Pix, mas ajudaram com like, com compartilhamento, com inscrição, vai lá e doa 1 centavo ou 2 centavos, não faz diferença. Só para vocês participarem, para terem o nome de vocês no meu saldo bancário, né, para estar lá na lista e eu poder sortear as pessoas por lá.
é pelo meu extrato bancário que vai sair o sorteio da camisa do Botafogo para um de vocês inscritos no canal. Regras. O sorteio vai rolar quando esse canal aqui bater 5 mil inscritos, o canal reserva. Tem que estar inscrito no canal titular, o principal, e no 2.0. E, logicamente, ter mandado um pix de até de um centavo para cima para estar no meu saldo bancário e a gente poder sortear por lá. Eu vou rolar e vai aparecer um nome e eu vou escolher o campeão, tá bom? Então, bora pro vídeo e depois a gente conversa. É dia de ser medroso, quinta-feira, né? Botafogo. Esquece aquele negócio do Rizek, do Coragem, Filipão. Esquece Coragem, Renato Paiva. É dia de ser medroso, porque eu vejo claramente o Mastriani saindo desse time titular. Aí a minha dúvida é se entra o Alan ou o Cuiabano, um dos dois. E eu, pra ser muito medroso, eu não sei nem se eu não botaria os dois juntos, o Alan e o Cuiabano, mas aí você teria que tirar Arthur ou Savarino. Teria o Mastriani mais um, teriam que sair do time, para botar os dois para reforçar muito esse time, fazer a dobra do Cuiabano com o Alex Telles na esquerda e botar mais um jogador no meio que é o Alan. A escalação não está nem no campinho que começou, nem no campinho que terminou, não, né? O que a gente está imaginando para o jogo contra o PSG. Isso aí, eu vejo o Mastriani saindo daquele primeiro campinho ali do lado esquerdo e colocando o Alan. Acho que é o mais claro ali. Talvez o Cuiabano, mas eu acho que o Alan vai entrar nesse time. Mas talvez eu colocasse os dois, Alan e Cuiabano, tirando um dos dois pontas ali. Mas é difícil tirar Arthur ou Savarino desse time, né? Humbling é a palavra, né? O pouco tem que ser humbling. Lição de humildade, porque eu acho que esta primeira rodada ajudou os dois, ajudou muito o Botafogo a ser humbling agora na segunda rodada, que foi a dificuldade que teve com o Seattle e os 4-0 que assusta um pouco. Então, acredito que sim, vamos ter uma equipa bem conservadora e medrosa. O torcedor não gosta que a gente fale medroso, mas enfim, mas respeitador, né? É a mesma coisa, mas parece qualidade. Conservador, né? Pode ser conservador. A gente tem as entrevistas para rodar. É melhor começar pelo Renato Paiva, então, porque a gente já está citando tanto aqui, né? Sobre qual seria a postura do Botafogo. Ele acha que o time tem que melhorar. E depois tem os jogadores. Querem fazer pela ordem cronológica, então, porque os jogadores falaram na saída, né? Então faz mais sentido. Vamos lá, jogadores e Renato Paiva. Ganhou o melhor da partida. Vitinho cruzou bem ali, ele foi feliz, antecipou o zagueiro, com essa testa maravilhosa. Testa maravilhosa. Não, feliz por estar começando esse grande campeonato com o pé direito, começando com vitória. Você vai levar como isso aí no avião? Dentro da mala, né? Dentro da mala, cabe. Qualquer coisa você não... Chegou mais um. Esse troféu não era pra ser do Igor, não, era pra ser meu, tá? De facto, o jogo tem duas caras. A primeira parte até nem entramos muito bem, a perder bolas fáceis, tecnicamente, erros técnicos, e não entramos muito bem, mas depois ao longo da primeira parte nós fomos tomando conta do jogo. Depois, na segunda parte, de facto, nós caímos muito em questões físicas, na minha opinião. Não conseguimos lidar com a intensidade e a agressividade que o nosso adversário pôs no jogo. As substituições não funcionaram tão bem. Em especial, por exemplo, o Correia vem de uma paragem e nós queremos lhe dar estes minutos em competição, olhar de facto para esses pecados desta exibição que não podem acontecer com um adversário como o Paris Saint-Germain, como é óbvio, e portanto vamos trabalhar em cima disso, à espera obviamente de um adversário muito difícil, onde vamos ter que ser muito melhores, muito mais competentes e fazer praticamente uma noite perfeita para defrontar o Paris Saint-Germain. O John ali, em tom de brincadeira, requisitou o troféu por causa da defesa que fez no último minuto, né? O último minuto? Foi o último lance. O último lance do jogo. Um corte ruim do Jair, que é um jogador que tem muito potencial. A gente não vai falar mais tanto dele no futebol brasileiro, porque ele está indo para o Nottingham, mas quase todo jogo tem um erro do Jair, assim, que chama atenção. Esse foi um corte muito ruim que ele fez ali aos 48 do segundo tempo e que dá início à blitz do final ali do Seattle, que acaba com uma grande defesa o Barbosa tira uma bola, que eu até acho que essa bola iria para fora, um chute cruzado, mas que o Barbosa tirou muito bem. Os 48 não dá para ficar não, é isso, tem que interpretando. E na sobra o John fez uma ótima defesa. Já tinha feito uma defesa também, não foi tão exigido assim, mas fez duas grandes defesas, uma delas aos 48 do segundo tempo. Não foi uma defesa milagrosa, né? Mas ele estava lá onde precisava. Isso. E o próprio Barbosa estava atrás dele. Talvez você passasse por ele, o Barbosa talvez. Mas enfim, ótima defesa. Isso, muito o goleiro bem. mostrou segurança. Isso. Coisa que o goleiro adversário não fez muito, né? No gol do Igor, Segundo parece gol, que né? ele demora a entender o que vai acontecer. A cabeçada é muito bem colocada, né?
Cabeçada fraquinha, mas bem... Ela morre na muito no canto, bochecha né? da rede ali, né? Ela vai... E daí que muito no dava aqui cantinho. e ao lado, e quando eu vi, mas não foi bem no lugar certo. Ele fez uma ótima, o goleiro do Seattle, que também achei que foi mal nesse lance, fez uma defesa no fim, um chute do Correia, que entrou mal, mas teve uma grande chance ali na reta final do jogo, 40 e pouco. Essa do Jair passa do lado dele, mas aí vem com uma em cima velocidade dele, que não dá tempo de reação. Petardo de Né? cabeça. A do Igor é que eu achei que ela morre no cantinho, ela é bem colocada, mas ele demora... E é curioso, né? O Botafogo, no momento em que faz esse gol, parecia já estar diminuindo o ritmo, né? Depois de abrir o placar. Quando abriu o placar, estava melhor do que o Seattle há algum tempo, né? Foi quando conseguiu ali, nem equilibrar as ações, passar o protagonismo para o seu lado. Aí ficou aquela expectativa, será que agora o Botafogo vai, né? Dominar o jogo, mas já tinha dado uma diminuída na intensidade. Na transmissão da Globo, o Roger falou, o Botafogo fez o segundo gol no pior momento, mas teve momentos bem piores depois, né? A gente só não sabia o que ia acontecer. Por isso que eu falei, eu já não achei um grande primeiro tempo. Tem muito a ser falado sobre o segundo tempo do Botafogo, que foi muito fraco, mas o primeiro tempo eu já achei irregular, não achei um ótimo primeiro tempo, não, do Botafogo. E o Seattle Sounders, como vocês já avaliaram, né? Não foi... Essa é a chance do Correia, que o goleiro vai fazer uma defesação, um passe errado do Bel, zagueiro. É uma ótima defesa. Não foi um adversário inocente, né? Mas em casa, enfim... Mas também não deu a menor pinta de que vai resistir aos europeus, né? Agora o Jair vai cortar mal, e aí começa tudo. Corte pro meio, né? Barbosa primeiro, depois John. A gente aprende na escolinha o perigo de rebater para o meio da área. Né? Deixa uma roubada de bola, deixa o adversário em condições de marcar. O John foi seguro, né? Barbosa também estava atento no lance. Fez bom jogo, aí, Barbosa. Esses dois foram muito bem no jogo. Essa dupla aí foi fundamental para a vitória do Botafogo e para esse sufoco nos momentos finais. A Sofia Miranda, a nossa repórter que nós vimos ali conversando com os jogadores, teve a oportunidade de conversar também com o John Textor, né? E o Arthur Jorge, que já citamos aqui hoje, foi pauta dessa conversa. Olha aí. About who? Arthur Jorge. Who? Arthur Jorge. No, listen. I'm sorry. Arthur came back and did a big publicity campaign. He came back to Rio. You know, he's welcome to come back to Rio. He did great things for us at Botafogo. But don't come back and revise history. Very, very early, well before the end of the season, Arthur, his agent, they had decided they were leaving. It was clear. They developed a communication strategy to put it on us as owners. We should not have been talking about money 2 months before the season ended. That was way too early. We were in the middle of the season. We were in a championship run. He had a lot of changes happening in his personal life, which we now know. He was courted by Qatar very early. He knew he was going, and there was no keeping him. And he can say what he wants, but that was not a time to be talking about money. He should have been focused on the mission, and we should have talked about money at the end of the season. In the end, his bonuses were extreme and wonderful for him. He was one of the highest paid coaches when you looked at those incentive bonuses. And, if it was about money, he'd go to Qatar. If it was about love, he would have stayed with us. We had great times together, but he made decisions in his life to leave. He cannot put that on the club. Sofia teve sangue frio ali na hora de responder o who, né? Porque naquele momento ali você não sabe se o cara não ouviu, se não entendeu. Mas era só um recurso narrativo, porque depois ele entra justamente ali numa guerra de narrativas, né? E cita os bônus que o Arthur Jorge ganhou. Os números que a gente tem são de $1 milhão por cada título conquistado. Ele não citou isso de bobeira, porque o Arthur Jorge, na entrevista para o Abre Aspas, falou que ele era só o 8º técnico mais bem pago do Brasil. E o que o Textor quer dizer é que, olha só, com os bônus, ele era muito bem pago, um dos técnicos mais bem pagos aqui no futebol brasileiro. Vamos refazer essas contas, incluindo os bônus, né? E acusa o Arthur Jorge de querer, o Arthur Jorge e seu staff, né? De querer falar de dinheiro quando estava ali na reta final da disputa pelos títulos. Tem um momento ideal para falar?
Eu não acho um absurdo não, cara. Quando você tá tão bem assim, eu não acho um absurdo o empresário sentar com a diretoria e falar, olha só, esse treinador tá fazendo história, ainda não tinha ganhado os títulos, claro. Vamos melhorar o contrato dele? Não acho, e acho zero absurdo o clube falar, não, agora eu não quero melhorar. Vamos conversar sobre isso depois. E pode aumentar a conta, porque são euros e não dólares. Então é um pouquinho mais. Ufa, minha diretoria deu o Botafogo 2-1 para cima do Seattle num jogo razoavelmente controverso, hein? Não por causa do resultado, porque o Botafogo venceu o jogo que teria que vencer. Se ele quiser sonhar com alguma coisa nesse grupo dificílimo, ele teria que vencer o Seattle, obviamente, e vai para cima do Atlético de Madrid para tentar, porque o Paris Saint-Germain é quase impossível. O Seattle, obviamente, sabia também que esse era o jogo de estreia e de despedida se ele não ganhasse, assim como para o Botafogo, porque os outros dois adversários são muito difíceis. Então, para os dois times hoje, foi uma grande final. Então, tem a tensão do jogo, não querer perder, se manter vivo na competição, tem uma série de circunstâncias. O jogo não começa bom para o Botafogo. É uma grande mentira o resultado de 2-0 do primeiro tempo, apesar do Botafogo ter sido melhor no primeiro tempo e ter feito o primeiro tempo ok. Em nenhum momento o Botafogo jogou bem. Ele teve o domínio do jogo, tocando bola, criando oportunidade. Isso raramente aconteceu. Acontece num lance de bola parada por uma bobagem técnica de um jogador do Seattle, que é onde eles pecam principalmente, né? Eles têm noção tática, eles têm preparo físico, eles têm intensidade, mas tecnicamente os americanos ainda não chegaram nesse nível. Ele faz uma falta totalmente fora do lance, idiota, e dá a possibilidade do Botafogo fazer em cima de uma das principais jogadas de defeito do Seattle, que é a defesa e a bola aérea. Né? Como eu havia dito ontem no meu vídeo de pré-jogo no Instagram, o Seattle tem uma defesa muito frágil. E quando ele joga atacando, de igual para igual, ele já joga com a defesa aberta. Você imagina no segundo tempo, quando eles vêm para cima para tentar reverter um 2-0. O que o Botafogo faz com isso? Nada. O Botafogo vai lá e recua o time, e aí o Paiva passa metade do jogo tentando arrumar e achar um jeito de parar os caras e criar uma oportunidade no ataque. Parte da mentalidade dos jogadores de ter ficado com medo de perder o jogo, sim, claro, nunca é responsabilidade só do treinador, mas as mudanças que ele fez sinalizavam para o time, de alguma maneira que, vamos dar uma fechadinha aqui, vamos dar uma seguradinha aqui, tá 2-0. Havia a possibilidade de contra-ataque, mas em nenhum momento ele tentou ajustar a possibilidade do contra-ataque sair melhor, a saída de bola do Botafogo da retomada, do que necessariamente fazer um esquema defensivo para parar. Era a maior preocupação dele, deixou isso claro, e ele termina o jogo. Se você prestar atenção no segundo tempo, ele vai tentando fazer alterações que corrijam as alterações dele mesmo. Então, não tem necessidade. O Botafogo estava muito mais próximo e tinha muito mais jogo para fazer 3-1 e matar o jogo no começo do segundo tempo, do que recuar e ficar esperando para ver o que ia acontecer. Com o final do jogo, milagre do Jefferson, bola tirada em cima, o cara erra o chute. Cara, eles não empataram por muito pouco, quase que por demérito deles. E aí o Botafogo estaria praticamente eliminado, porque, hoje era um jogo que um dos dois tinha que ganhar para sobreviver, já que os outros dois jogos são muito mais difíceis, mas o Atlético de Madrid é um jogo que dá para você acreditar que dá para fazer alguma coisa. O Paris Saint-Germain esquece. A possibilidade é pegar o time inteiro com febre e 2 caras foram expulsos no primeiro tempo. Caso contrário, não tem condição nenhuma. Então, esse era um jogo muito importante do Botafogo, ele fez a lição de casa de vencer o jogo. Mas, de forma alguma, ele convence o torcedor que essa atuação é suficiente para ele acreditar e para sonhar nos próximos jogos. Acho que o Seattle não bate nenhum dos dois europeus, e o Botafogo, que é o que tem, a gente tem uma chance, uma esperança de que ele faça um jogo contra o Atlético de Madrid. Eu não sei se o Atlético de Madrid também não vai fazer saldo em cima do Seattle, tem que ver isso. Mas a situação do Botafogo sempre foi ruim desde o sorteio, não tem nenhuma novidade nisso, é o pior cenário possível. Ele caiu num grupo com 2 europeus, o campeão da Champions League e um outro time que tem força, que é o Atlético de Madrid. E o jogo de hoje era uma decisão. E uma decisão que ela já começa errada, na minha opinião, na escalação. Porque independente do sistema tático que o Paiva queira usar, o Mascherano não é um jogador para ser titular do Botafogo. Eu não quero saber em qual jeito você vai jogar. Você vai jogar com 8 centroavante, com 2... Não me interessa. Ele não tem qualidade técnica para ser centroavante de um time de alto investimento como esse time do Botafogo. Não tem. Não tem por que você fazer isso. Ah, mas é porque eu precisava de uma... Cara, desculpa, não tem nada que o Seattle te ofereça que você tem que mudar uma formação. É verdade que nos jogos anteriores do Brasileiro, que ele usou a formação com o Mascherano, foi melhor do que os jogos que ele usou com o Savarino aberto e de outra maneira como o Santos na Vila, onde ele ganhou, mas não jogou nada. Contra o Ceará ganhou com essa formação. Mas, cara, não é por causa do Mascherano. Qualquer torcedor percebe que ele não é o cara para estar ali. Então você escala com o Cuiabano, você muda a formação, joga com 3 zagueiros, dá teu jeito. Agora, colocar um jogador limitado numa função fundamental do time, meramente por algum capricho tático para parar o Seattle? Não, para parar o Seattle não. Né? Não faz sentido. Então, acho que o Paiva errou bastante hoje. O Botafogo, de novo, não apresenta um grande futebol. Eu sei que não é o Botafogo do ano passado. Passa longe disso, perdeu jogadores, e tem alguns aí que já estão saindo, que também é uma situação de merda, o cara tá lá, mas tá saindo. Mas, infelizmente, ao contrário do Palmeiras, que não venceu
o Botafogo não me deixou muito esperançoso para a sequência. Tomara que eu esteja errado e o Fogão consiga se recuperar e fazer um grande jogo na quinta-feira. Léo Pinheiro, para falar um pouquinho do Botafogo, essa estreia do Botafogo na competição, Mengão que entra em campo hoje à noite. Vitor Costa também tá lá. Fala aí, Léo, tudo bem, cara? Boa tarde. Fala, Bruno Azevedo. Pois é, o Botafogo estreou com vitória ontem na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, 2-1 contra o Seattle Sounders. E eu e Vitor Costa participamos dessa transmissão em rede aqui na Transamérica de São Paulo. Um Botafogo que foi muito bem no primeiro tempo, mas deixou a desejar na etapa complementar. Vitor Costa está aqui comigo. Vitor, o que você achou da apresentação do Botafogo e principalmente de algumas escolhas do senhor Renato Paiva? Boa tarde, Léo. Boa tarde, Zeve, Farias, galera ligada aí na Transamérica do Rio de Janeiro. Boa. Eu fiquei bem decepcionado com o desempenho do Botafogo no segundo tempo. Só que assim, não vou ficar marretando não, tá? Porque o Botafogo pelo menos somou os 3 pontos em que era obrigado a somar. Não entraram bem, principalmente o Turco Correia, né? Uma decepção nesse primeiro jogo. Claro, é só o primeiro jogo, mas realmente não foi uma boa partida por falta de qualidade. Mas já foi. 3 pontos na conta, era o que importava. Agora resta ao torcedor botafoguense desfrutar, como eu vinha dizendo antes de viajar aqui para São Paulo, e sonhar um pouquinho, né? Porque sonhar é de graça, né, Léo? Pois é, Vitor Costa. E a gente já acompanhou a primeira rodada chave, né, nesse grupo B, o jogo entre Atlético de Madrid e PSG. Dá pro Botafogo sonhar com a classificação? Eu acredito que sim, já que com o resultado de ontem, independente do que acontecer contra o PSG, o Botafogo chega na última rodada vivo. Matematicamente é possível acreditar. Agora, não subestimem o Atlético de Madrid só pela goleada sofrida pro PSG, porque eles enfrentaram aquele que hoje é o melhor time da Europa, né? Foi 4-0, porque o PSG construiu um 4-0, o Atlético ainda teve um gol anulado, estava 2-0, um gol corretamente anulado, mas eu não subestimaria um time que tem nomes como Griezmann, Julián Álvares, Coque, enfim, gosto muito do time do Atlético de Madrid e entendo que vai ser um adversário duríssimo pro Botafogo. O Botafogo precisa sobreviver ao jogo do PSG. O que é sobreviver? Se puder pontuar, ótimo, mas se não pontuar, que a derrota seja por um placar baixo, para o Botafogo continuar com um saldo à frente do Atlético de Madrid, pensando aí na última rodada em se classificar de repente com um empate. Pois é, o Botafogo iniciando com vitória nesse momento, na segunda colocação desse grupo B, perdendo justamente no saldo de gols, e agora voltando a campo na próxima quinta-feira, 10 horas da noite, para enfrentar o PSG. Por outro lado, hoje teremos outra estreia, né, Vitor? O Flamengo enfrentará o Esperance da Tunísia, jogo no Lincoln Financial Field. Que isso, tá voando no inglês. Já se preparou para falar o nome? Não. Lincoln Financial Field? Vou falar que o jogo é na Filadélfia, tá resolvido. Pois é, o rubro-negro que se preparou não... Eu tô na dúvida se ele vai inserir ainda mais um volante, por exemplo. Uhum. Ele não vai colocar o Alan no lugar do Savarino, pra dar mais poder de marcação. Isso. A faixa central do campo, né? Pra o Savarino, povoar ali, né? Ele tem que povoar o meio de campo. E aí o Alan, ele pode entregar uma capacidade de marcação maior. Aí eu também já tô tentando desenhar uma equipe. Mas o Cuiabano entrar na equipe, eu acho que é praticamente certo. Olha aqui, o Eduardo Maia tá aqui. Eu acredito, Botafogo 1-0 no PSG é goleada. Eu acredito, cara. Se conseguir esse resultado é pra ser comemorado mesmo, né? Olha, eu diria que o empate é goleada. Eu também acho. A rapaziada tá aqui, vamos lá. O André Sobrinho tá por aqui, o Marcelo Rodrigues também tá por aqui. Daniel Pereira, boa tarde, Azevedo, galera da mesa, amanhã vai ser 1-0 Flusão. Manda abraço pra mim, meu aniversário, ó, parabéns aí, o Daniel. Vamos fazer o seguinte, 99557-1013, vai, galera. Boa tarde, galera do Papo de Craque. Vocês não entenderam nada da estratégia do Botafogo. Se não tiver sofrimento, na Libertadores, toma aquele gol no final, o cara bobo, aí faz. Mas devagarzinho vai se arrastando, chegando na final, vai ser campeão. Quanto o PSG, vamos lá, tô achando que vai perder, mas pode ser que consegue um empatezinho. Isso é Botafogo. Flávio, motorista de aplicativo botafoguense, esperançoso, vai melhorar. Valeu, Flávio, obrigado, irmão, pela participação. Mais um, vai, manda. Boa tarde, salve, salve, rapaziada. Salve. Papo de Craque 1. Aqui é o Felipe, motorista de aplicativo rubro-negro, falando aqui de Vila Valqueire Olímpico. E hoje tem Mengão, hein? Hoje tem Mengão contra o time da Tunísia lá, que a última derrota dos caras foi em abril. E a próxima é hoje, pra cima deles, Mengão. Eu quero participar da promoção aí do Disney, do Disney On Ice. Valeu, rapaziada.
Boa tarde. Boa tarde, tá participando, boa sorte. Resultado final do programa. O Diogo Nascimento tá por aqui, o Simon Costa. Botafogo é assim, não tem nada fácil. Pra cima, fogão. Mas não precisava ser tão difícil, né, Simon? Esse discurso, ele é bonito quando você encara um grande adversário. Por exemplo, Botafogo e PSG. Vamos imaginar que o Botafogo se supere, entregue até a última gota de sangue e arranca o empate com o PSG. Aí é bonito falar em sofrimento. Agora, contra o Seattle Sounders, que é um time até competitivo, o Botafogo ia passar o carro, me desculpa, caiu do cavalo de maneira grandiosa, porque os times da MLS não estão tão abaixo assim dos nossos. Acho que tá abaixo. Tá claro que o Botafogo é melhor, mas dá muito melhor. E aí o jogo foi mais disputado, com os erros do Renato Paiva também, os erros do próprio Botafogo. Então, esse discurso do sofrimento, acho que é legal. Pô, tem um a menos num jogo como aconteceu na Libertadores, aí cabe. Agora, num jogo como o de ontem, sinceramente, eu terminei mais preocupado até do que feliz. O Hélio Ricardo, Fogão vai ganhar do PSG, o Portuga tem um plano. O Ricardo Faria. Gabriel, o Paris Saint-Germain não tem nenhuma parte da defesa um pouco vulnerável. Tem que querer muito para bater de frente com eles. Tem que dar a vida. Forte abraço a todos. Valeu, Brunão. Um abraço, cara. O Felipe Leite. Fogão ontem deu mole no segundo tempo. Se dependesse do Paiva e das mexidas horríveis dele, nós teríamos perdido. Aliás, o gol do Seattle foi mais sorte deles do que falha técnica da zaga. A zaga salvou. E aí, o Rogério Conceição diz o seguinte: acabei de dar... Valeu, galera. Continue dando like aí. Eu gostei das mudanças do Paivudo. Ele tem que dar minutagem para os novos atacantes. Arriscou no jogo que podia arriscar. Entrosamento só vem com os jogadores jogando. Não, desculpa. Acho que não era jogo pra fazer essa... Pra ficar fazendo teste. São opiniões bem divergentes, né? Dos torcedores. Assim, na verdade, é óbvio que ele inserindo esses atletas, ele vai entendendo o quanto eles podem entregar. Mas me desculpa, não tinha nenhum jogo pra fazer teste ontem, não, gente. Tanto que o Botafogo foi até a última bola com risco de perder um resultado, que seria o resultado salvador, né? A gente tá falando de um Botafogo ainda com alguma chance, podendo surpreender o Atlético de Madrid na última rodada, porque venceu ontem. É óbvio, né, gente? Depois que acontece também, fica um pouquinho mais fácil de avaliar. Mas, enfim, se ficou um ensinamento, que fique bem assimilado aí pelo Renato Paiva, até porque nos próximos 2 jogos não tem muita margem para erro, né, Zero? Cometendo a quantidade de erros que o Botafogo cometeu ontem nos próximos jogos, a tendência é perder e perder feio. Campeonato Mundial não é lugar pra minutagem, não, galera. Não Entendeu? é não. Minutagem é aqui, brincando aqui. Lá não tem negócio de minutagem, não. Chegar e fazer o máximo quando achar que dá. Porque depois ninguém sabe. O Marlon Cardoso tá aqui. Na França não existe futebol. Futebol tem no país tropical. Tá bom, Marlon. Tá bom. O Felipe Figueira também tá por aqui, deixou o like. Paulo Pirro, o Ricardo Faria, obrigado, galera. O Flagaludo, o Fala Sério, que não é o Jorginho, tá por aqui também, dizendo que o Botafogo se classifica. Vamos fazer o seguinte, rapaziada, vamos pro break, a gente volta já pra falar do Flamengo, que joga hoje pelo Mundial, estreia do Mengão, do Felipe Luiz. Zap, break, Café Capital, porque bom mesmo é Café Capital. Bom dia não, boa tarde, Azevedo, boa tarde, Gabriel. Cara, eu quase morri do coração ontem. Pode ser, mas valeu a pena. Almir, Botafoguense de Campo Grande, um abraço. Papo de Craque, Transamérica. Transamérica, Rio de Janeiro. 101.3. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Conheça as novidades incríveis do menu de inverno do Planalto do Chopp. No Grajaú, Fundi. No Flamengo, Fundi com borda de pizza. De segunda a quinta, promoções em dose dupla em todas as unidades. A Transamérica está na web. Navegue em transamericafm.com.br. Além de nos ouvir onde você estiver, você ainda tem acesso a muitos conteúdos exclusivos no link Podcasts. Descubra mais em transamericafm.com.br. Papo de Craque, Transamérica. Tô aqui na Transamérica, em 101,3 FM. Um abraço a toda a rapaziada que tá chegando junto aqui no YouTube. O Felipe Leite tá por aqui. O Botafogo vai jogar contra o PSG na formação 10-0-0.
10-0-0. Todo mundo lá atrás, cara. Não pode ser assim também, porque senão você acaba sendo metralhado o tempo todo. Mas, né? Pedro, você consegue imaginar algum cenário de PSG e Botafogo em que o Botafogo tenha a posse e domine o PSG, nem que seja por alguns minutos? Eu não consigo. Eu também não, sinceramente. Então, assim, é marcar forte e ter boas saídas em velocidade. Essa é uma leitura básica e com certeza o Renato Paiva sabe disso, gente. Agora, quais peças ele vai escolher, essa que é a dúvida. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Relembrando, quando esse canal aqui bater 5 mil inscritos, como um agradecimento a vocês todos que ajudaram a erguer esse canal e também a salvar o outro canal, a erguer o 2.0 e a salvar o canal principal, vou sortear uma camisa do Fogão da Jet Sport pra vocês, tá? Regras, já falei. Quando bater 5 mil inscritos aqui no canal Reserva, a gente faz o sorteio. Tem que estar inscrito o vencedor nos 2 canais. E, logicamente, tem que mandar um Pix. Mas é só de centavos. Manda centavinhos. Só pra você aparecer nos meus Pix. Não precisa ser um Pix de 10 reais. Não. É um Pix de centavinhos. Só pra você aparecer a listagem do meu banco lá de Pix. Porque é por lá que eu vou sortear um nome e a pessoa vai ser a vencedora. Então, eu preciso que vocês, mandem 1 centavo, 2 centavos. Não interessa, tá? Não faz diferença pra mim. É só agradecer vocês. Mas eu acho justo que também quem não doou, mas ajudou dando like, se inscrevendo, compartilhando meu pedido de ajuda na época, também ajudou muita gente, então merece concorrer a esse presente que eu vou dar pra vocês, tá bom? Muito obrigado pela ajuda, salvamos o canal, vamos seguir trabalhando e agora é fogão no Mundial e daí pra frente é só pra cima. Vamos pra cima, um abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu! Curta, comente, compartilhe, faz aquele passo a passo todo, tá? E aqui embaixo tem link do Jet Sport pra você comprar a melhor camisa que você quiser. Tem todos os modelos lá, tá bom? Um abraço, fui!